Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouco melhor sobre a peculiar rivalidade entre Hearts e Hibernian, que formam o derby mais antigo da Bulgária. E se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com a série dos clássicos pelo mundo, agora com um capítulo vindo diretamente da Alemanha. Mas antes de uma coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo esse meio aqui, curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo, quanto antes, a meta de 15 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. Mano, é rapidinho, o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mais ou menos importante, a nossa grande parceria com a Foot Fanatics. Pra você que curte artigo esportivo no geral, camisa de time, boné, chuteira, enfim. É só ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo, pra ela adquirir o que você quiser, que tá sempre cheio de promoção. Bom, hoje é dia de voltar à Alemanha para falar sobre mais um duelo sensacional, onde assim como a rivalidade entre Borussia Dortmund e Schalke 04, existe em função da região onde os dois clubes estão estabelecidos. E agora eu tô falando do grande derby do norte alemão, o tenso embate entre Hamburgo e Werder Bremen. Como eu disse no início, assim como a grande rivalidade entre Borussia Dortmund e Schalke 04, que já foi tema de vídeo aqui nessa série, e que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. O derby de hoje existe em função da região onde ele está instalado. Afinal, Bremen e Hamburgo são as duas cidades mais importantes da região norte da Alemanha, estando separadas por apenas 130 quilômetros, desempenhando diferentes funções na economia do país. Por exemplo, Hamburgo tem no seu porto a sua principal atividade econômica, sendo ele o segundo mais importante da Europa, ficando apenas atrás do de Rotterdam. Já Bremen desempenha um papel um pouco mais industrial, sendo fundamental na produção das asas dos aviões chamados Airbus, tendo também fábricas como a da Mercedes e a da cerveja Beck's. Por conta disso, das duas serem as maiores cidades da região, estabeleceu-se entre Bremen e Hamburgo uma certa disputa pela superioridade econômica do norte germânico, com certa liderança para a segunda cidade que eu falei aqui, que é a mais populosa da Alemanha, enquanto Bremen é apenas a 10ª no quesito populacional. E é claro que isso se estendeu para o futebol, no charmoso derby do norte alemão, onde de um lado nós temos o Hamburger Sportverein, ou simplesmente Hamburgo, que foi fundado no dia 29 de setembro de 1887. E de outro, o Sportverein Werder Bremen, ou só Werder Bremen mesmo, que veio um pouquinho depois, no dia 4 de fevereiro de 1899. Com o primeiro e também mais antigo sendo o resultado da fusão de outras duas equipes, que eu me recuso a tentar pronunciar aqui, nascendo com o então nome de Sport Club Germania Zu Hamburg, recebendo a alcunha atual somente na temporada 2012-2013, quando se fundiu a outros dois clubes. Enquanto o lado verde do Werder surgiu através de um grupo de 16 estudantes, que haviam ganhado alguns equipamentos esportivos como forma de premiação, e decidiram então formar um novo time, que no início chegou a ser batizado como Fußballverein Werder, mas depois, em 1920, com a inclusão de novas modalidades, passou a se chamar como a gente conhece hoje. Outro fator importante para o acirramento da rivalidade entre essas duas equipes é a ausência de outros times fortes nas próprias cidades. Com toda essa história começando dentro de campo somente em 1927, quando eles se encontraram pela primeira vez na disputa do então Campeonato do Norte Alemão, com os azuis do Hamburgo vencendo fora de casa pelo placar de 4-1. E foi assim, com eles duelando pela extinta Oberliga Norte, que era chamada competição regional, até 1963, quando enfim foi criada a Bundesliga, que começou com o Hamburgo melhor, conquistando mais títulos, mais feitos importantes, mas depois contou com a boa reação do Werder Bremen, que meio que equilibrou as coisas. Por falar nesse equilíbrio, entre o fim dos anos 70 e quase que durante toda a década de 80, a dupla por pouco não dominou o futebol alemão, brigando pelo título nacional entre 79 e 88, com o Hamburgo ficando com 3 taças e 4 vices, enquanto o Werder ficou com 1 taça e 3 vices. Só uma pausa aqui, parece que ficou meio subentendido que esse período inteiro foi bom para as duas equipes, mas na verdade ele começou bem só para um lado, para o outro foi meio que a pior forma possível, já que o Werder amargou seu único rebaixamento até então, sendo campeão em 81 e retornando à elite logo no ano seguinte. Aí sim, depois disso o clube voltou a brigar por coisas grandes, como o caneco da própria Bundesliga em 83, quando acabou ficando com o vice-campeonato e viu seu maior rival, o Hamburgo, ser campeão pela última vez até então, e com tudo sendo decidido no saldo de gols, já que os dois terminaram empatados em pontos. Só que foi justamente depois disso que as coisas começaram a virar, e passaram a dar mais certo pro lado verde do Werder Bremen. Antes, no entanto, é preciso lembrar que nem só de futebol se vive essa rivalidade. Também teve um fato triste lá em 82, sendo esse clássico responsável por registrar a primeira morte de um torcedor do futebol alemão. Como eu ia dizendo, os verdes primeiro conquistaram o título da Bundesliga em 88, quebrando um jejum de mais de 2 décadas, e repetiram esse feito em 93 e mais recentemente em 2004, numa temporada bastante marcante para os torcedores, que antes de comemorarem o título nacional, viram o clube atropelar o maior rival bem na reta final da competição. Ein Debüt von Beginn an und kassierte diesen Treffer von Ismail, 22. Minute. Einhelliges Urteil danach.
Starke Bremer Angriff, flexibel, schwer auszurechnen und vor allen Dingen erfolgreich. Borowski und dann kommt Klasnic, ein Blick, ein Schuss, ein Tor, 3:0 für Werder Bremen. Da ist er, will den Ball, bekommt den Ball, 48. Minute, klasse gemacht, 4:0, sein 26. Saisontor. Inzwischen ist 10 Minuten vor dem Ende 5:0 für Werder Bremen. Danach gab es dann noch ein Abschiedsgeschenk. Viktor Skripnik, der war lange... Das 6:0 für Werder Bremen, Bayern-Manager Hoeneß witterte Betrug und Topmöller erlebte den Tiefpunkt seiner... Sendo que depois disso os verdes ainda conquistariam a Copa da Alemanha antes de faturar o título de fato da Bundesliga. Enquanto o Hamburgo não foi campeão de mais nada relevante a partir do fim da década de 80, ostentando apenas o título de seu único clube da história do futebol alemão que nunca foi rebaixado. Até a temporada 2017-2018, quando os derbys sofreram mais uma paralisação que infelizmente dura até hoje. Tudo por conta do rebaixamento do Hamburgo, que como eu disse, era até então o único clube alemão que nunca havia caído. Isso daí já foi tema aqui no canal na série do Futebol em Crise. Como já é de praxe aqui no canal, eu contei com a ajuda do ótimo site O Futebólogo para a elaboração do roteiro desse vídeo. Antes disso, em 2009, ainda houve um período bem curioso e também glorioso na história desse clássico, com ele se encontrando em nada menos que 4 oportunidades no intervalo de apenas 18 dias, medindo forças pela Copa da Alemanha, Campeonato Alemão e também a semifinal da Copa da UEFA. Mas sobre isso daí eu vou falar melhor daqui a pouco. Infelizmente, a fase atual das duas equipes não é lá essas coisas, onde enquanto o lado verde amarga a vice-lanterna da Bundesliga, com apenas 14 pontos somados em 17 rodadas da temporada 2019 e 2020, os azuis estão na segundona há 3 anos, mas pelo menos agora ocupam a vice-liderança e podem enfim voltar à elite. Será que a gente vai poder contar com o retorno desse derby na próxima temporada? E agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E para começar, vamos aos títulos, e a vantagem é azul, com o Hamburgo levando a melhor no âmbito nacional, com 6-4 no Campeonato Alemão e 2-1 na Copa da Liga. Na sequência ele até perde por 6-3 na Copa da Alemanha e 3-0 na Supercopa do país, mas volta ao topo no nível internacional, com 1-0 na Liga dos Campeões, 2-1 na extinta Copa Intertoto da UEFA e 1-1 na Recopa Europeia. Já quando o assunto é histórico de confrontos, a vantagem muda de cor, já que no total são 154 partidas entre eles, com 53 vitórias do Hamburgo, 58 vitórias do Werder Bremen, além de 43 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje decidi pegar uma goleada que ajudou e muito a rebaixar o maior rival e uma vitória fora de casa em plena semifinal da Copa da UEFA. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje é de uma temporada bastante mágica pro torcedor do Hamburgo, mas não por conta de títulos, como em 83 quando ganhou o Nacional e a Champions, mas sim por ter ajudado e muito a rebaixar o maior rival, empatando fora de casa e massacrando os verdes na partida do retorno, bem na reta final da competição, fazendo nada menos que 5-0, sendo 2 gols na etapa inicial com Mileus e Hubresk. In der ersten Halbzeit kein Gegenspieler. Und Achtung, herrliche Flanke von Kevin Keegan und Milewski mit dem Kopf 2:0. Gespielt 41 Minuten. E mais 3 no segundo tempo, sendo mais 2 do próprio Hubresk e de Jacob. Die Freistöße und die Eckstöße des HSV brachten die Werder Bremer immer wieder in Verlegenheit und ein herrlicher Kopfball von Horst Rubesch. Das war das 4:0. Und Rubesch zum dritten Mal. 5:0, 86. Minute, die Bremer in den zweiten 45 Minuten wirklich. Ao final daquela temporada, né, 79 e 80, o Werder Bremen sofreu o seu primeiro e até então único rebaixamento na história. O troco do Werder Bremen até veio antes, com uma goleada semelhante na temporada 1993, ano em que foi campeão alemão pela 3ª vez na história. Mas os verdes queriam mais, né? Afinal a zoação estava bem forte naquele sentido do rebaixamento. E eles até conseguiram, em 2009, eliminando o maior rival na semifinal da Copa da Alemanha e depois em plena semifinal da Copa da UEFA, no primeiro e até então único encontro internacional desse derby, chegando a perder em casa por 1-0, mas vencendo fora por 3-2 e avançando à final pelo gol qualificado.
depois, há 2 temporadas atrás, eles enfim tiveram sossego nessa questão do rebaixamento. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais um clássico aí bem interessante que eu trouxe pra vocês, que, como é de praxe aqui no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra vocês verem todas as rivalidades que eu já fiz. Mano, tem rivalidade internacional, como foi o caso dessa, nacional, né, dos principais clubes aqui, também alguns não tão conhecidos e tal, e também entre seleções. Então já deixa aqui nos comentários a sugestão de tema pra eu fazer mais vídeo e não parar, porque em 2020, mano, eu não quero perder um domingo sem clássico aqui. E é nóis, tamo junto, e se inscreve no canal e vamos chegar logo em 15 mil.